Sou João Paulo Lomelino, sou oftalmologista no Rio de Janeiro, sou especialista em retina, sou cirurgião de retina. Bom, acho que era isso, né? Me apresentar. Então, eu vou responder como que eu conheci o CVM. Então, estava eu na minha trajetória. Eu comecei, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre como eu comecei na medicina, né? Fiz minha residência em oftalmologia de 2007 até 2010. Sempre fui um cara de trabalhar muito, sempre gostei muito de trabalho, e aí pegava muito trabalho, não sei o quê. Então comecei a trabalhar bastante, cheguei a trabalhar em 9 lugares ao mesmo tempo, e aí isso começou a me cansar, principalmente depois de ter a minha filha, né? Minha primeira filha, Isabel, que hoje tem 7 anos. Então isso começou a me cansar e começou a me consumir um pouco mais do que me consumia. Eu comecei a repensar, mas sempre com aquela sensação dentro do ciclo vicioso, né, que a gente entra dentro da medicina e que a gente acaba sendo estimulado a entrar. Eu comecei a ter uma ideia de, caramba, cara, eu tenho que diminuir isso, tenho que diminuir. Mas sempre que eu falava com alguém, sempre vinha aquela, não, rapaz, você é jovem, você é novo, tem que trabalhar muito, isso aí tem que agradecer. Eu vinha, pô, tô cansado. Aí a pessoa falava, não, tá cansado? Não fala isso não, graças a Deus, tem trabalho, que bom, isso aí. Eu achava muito, muito complicado, sabe? O médico trabalhar demais para ter uma qualidade de vida e acabava gastando mais do que precisava, porque achava que eu merecia, né? Eu trabalhava tanto, eu ficava, sei lá, trabalhava mais de 60 horas por semana. E aí, mais que eu tinha de largar esse tipo de vida, ela era muito limitada à minha cabeça, né? Eu ficava pensando, poxa, isso não... Caramba, ninguém pensa assim, só eu sou muito doido mesmo, sou muito maluco, isso é uma utopia, não tem como... João, só me permite fazer uma pergunta rápida. Como é que você se sentia? Você lembra? Se você fechar o olho agora e pensar assim, como é que você se sentia nessa época? Quais os sentimentos que você tinha nessa época que você estava, né, passando por isso? Cara, sufocado, eu acho que era isso, cara. Eu me sentia muito sufocado e ao mesmo tempo me sentia mal de me sentir sufocado. Eu me sentia angustiado de estar sentindo uma coisa assim, do tipo, eu me sentia um vagabundo por dentro. Às vezes eu falo assim, cara, porque eu tenho que trabalhar, eu sou médico, tenho que trabalhar muito, tenho que fazer, atender. E aí eu me sentia sufocado não só pela ideia de que eu estava trabalhando muito, mas pelo fato de eu me sentir sufocado. Eu ficava me cobrando de achar assim, eu ficava, cara, eu não posso achar isso. Então eu tinha, cara, uma loucura, o sentimento Uma assim, coisa eu realmente alimentava a cheguei outra. muito próximo de um burnout. Exatamente, cheguei muito próximo de um burnout. Eu conheci burnout com uma... Eu comecei a fazer terapia em 2014, né? Que é um negócio que eu recomendo para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, assim, os seres humanos, né? Todo mundo tem que fazer. Então, eu comecei a fazer terapia em 2014 e lá para 2016 eu estava trabalhando muito. Eu faço terapia para poder lidar com quem não faz terapia. Pois é. Olha, eu faço terapia também para lidar com quem faz terapia, que sou eu mesmo, sabe? Eu acho que esse é o principal. Eu faço terapia para lidar com uma pessoa que faz terapia, que sou eu. E aí, rapaz, eu estava nessa sensação. E aí a terapeuta me sugeriu, a minha psicóloga, que é incrível, a Tânia, ela me sugeriu fazer um questionário sobre burnout de uma mestranda dela, que estava doutorando, alguma coisa, que estava fazendo um questionário sobre burnout. Ela começou a me fazer umas perguntas, cara, tudo se encaixava. Ela lia um texto, parecia que ela estava falando da minha vida. Eu falei, nossa, é interessante, né? Como que a gente acha que a gente é muito único, né? Que a gente acha que a gente está sufocado, que a gente acha que a gente é o único que está se sentindo mal, que a gente é o único que não gosta de trabalhar em 9 lugares. E, na verdade, cara, grande parte das pessoas também se sente assim. Mas parece que existe um status quo que você não pode reclamar. Você é médico, tem que trabalhar, sacerdócio, entendeu? Isso aí, a vida É de assim médico é mesmo, assim é assim mesmo. mesmo, É é assim assim mesmo, mesmo. assim mesmo. Isso aí. Ih, meu filho, trabalhei demais. Na tua idade, então, você trabalha em 9, eu trabalhava em 17 lugar. Entendeu? Você só ouve coisas assim. Então, Sim. eu estava me sentindo assim, muito sufocado. Acho que essa é a melhor palavra. E Sufocado. aí comecei a entrar em uma... Comecei a colocar coisas na internet sobre isso e não achava nada. Certo dia, tô eu no metrô, aí passa lá você e o Arthur falando a minha língua. Falando exatamente, aí, colega médico, você está se sentindo... Eles falavam muito do círculo vicioso, né? Você acha que você está num círculo vicioso da medicina? Trabalhando muito, ganhando muito, gastando muito? Você acha que você está aí querendo ter carro e não sei o quê? E eu já tinha acabado de vender meu carro, porque eu estava nessa levada, né? Falei, pô, vendi meu carro e comecei a andar só de Uber e metrô. E eu falei, opa, calma aí, eles falam a minha língua, porque eu acho isso. Eu acho que médico acaba... Não, tem que ter carro, tem que ter o melhor carro, que não sei o quê, tem que gastar, tem que ir no restaurante melhor do mundo. Não, vamos ver. Eu te convidar para a jornada médica, não sei o quê, será Semana do CVM. semana do CVM. Paz, aí, cara, foram não sei quantas aulas, todas vocês viraram para mim e falaram assim, oi, amigo, sabe tudo que você pensa? Tem teoria para isso, tem jeito para isso. Não é para... Não é, e o melhor, da palavra assim, que aí eu entendi isso. Não é todo mundo que quer isso. Tenho certeza disso. Entendeu? Não tem. E hoje eu chego cada vez mais na conclusão.
Por exemplo, a pessoa que vira e fala assim, pô, mas isso é um absurdo, tem que trabalhar mesmo. Mas só que tem gente que nem eu, tem gente que precisa desse conteúdo. E, cara, eu agradeço muito. Foi assim que eu conheci o CVM e realmente mudou minha vida, mudou minha trajetória de vida completamente. Deixa eu aproveitar então, João, e pegar essa parada do burnout aqui e de repente já até gerar valor para algum colega que esteja no círculo vicioso, porque o que é o círculo vicioso que a gente denomina aqui, pessoal? Círculo vicioso é exatamente aquela espiral negativa em que quanto mais você trabalha, mais você gasta, mais você se sente frustrado porque você tem que atender muita gente para poder ganhar mais, para poder manter o padrão de vida. Seus pacientes não têm resultado, no final das contas você se sente mal por você não estar exercendo a medicina como deveria. Então, e aí entra em outras espirais. Sua saúde começa a ir para o buraco, sua família começa a te cobrar e às vezes, infelizmente, até as famílias se desfazem. Então é uma espiral negativa infinita. Daqui a pouco, se você não parar, você está se drogando, você está suicidando, que infelizmente é o que acontece com alguns colegas aí, as estatísticas estão aí, infelizmente, para mostrar isso. E a gente defende aqui o ciclo virtuoso da medicina, onde médicos e pacientes ganham, onde médicos conseguem exercer a medicina como sempre sonharam, por isso consegue fazer o paciente ter resultado. Por isso, o paciente se sente bem, se sente acolhido e disposto a pagar um valor justo, compatível pelo trabalho do médico. Por isso, o médico não precisa trabalhar tanto, pode diminuir a carga de trabalho, sem perder padrão de vida. E, obviamente, esse médico também não adianta só fazer tudo isso e também não entender que é importante a gente, né, estudar um pouquinho sobre inteligência financeira, sobre, né, não estar num padrão sempre acima, um padrão de vida sempre acima do que você ganha. Então não adianta, você pode ser milionário. Se você ganha 1 milhão por mês e gasta 1,50 milhão, tá? Fica complicado, né? E o ciclo virtuoso da medicina é uma espiral positiva infinita. Quanto mais, e eu acho que é um pouco do que a gente vai contar da história do João aqui, né? Quanto mais você vai dominando, né? Não só a parte técnica do que a gente defende, que a gente ensina aqui, mas principalmente a questão filosófica, de mentalidade, de conceitual, de valores.